Já chegou o Carlito? Opa! Bom dia, capitalista, você tomando Coca-Cola, viu, Azen? Acabei de ver aqui, viu? Se rendeu ao capitalismo da Coca-Cola, hein? Você sabe, o Carlito, meu pai era uma figura rara e é comunista a vida toda e tal. Aí, quando eu ganhei uma bolsa, disputei, ganhei uma bolsa para ir morar nos Estados Unidos como adolescente, ele falava: você vai trair, você vai lá tomar a água negra do imperialismo. Uma figura. Mas eu, em geral, não uso assim. Eu ponho num copo para não fazer propaganda, mas eu sou viciado, sabia? Eu sou viciado em café. Tenho reduzido depois da minha cirurgia bariátrica, porque a absorção de algumas coisas muda um pouco. Então, antes eu tomava 5, 6, 7, 8 xícaras por dia. Agora eu tomo 2, 3, meia xícaras ali, porque eu gosto muito de café, né? Acho que é uma coisa do nordestino. Café e cuscuz, a gente não abre mão. Não, eu nunca fui fã de refrigerante, nunca. Mas assim, Coca-Cola, para mim, tem um gosto. Quem não está acostumado com Coca-Cola, gente, acha um gosto muito ruim, viu? Parece remédio, tem gosto de remédio. Meu filho mais novo, por exemplo, acha horrível, que nunca tomou, né? Agora, tem duas circunstâncias que eu gosto de Coca-Cola, sabia, Carlito? Bolo de chocolate. Quando eu como bolo de chocolate, eu tenho vontade de tomar um pouquinho de Coca. Coca-Cola é horrível, ninguém deveria tomar, mas eu sou viciado de vez em quando. E também eu gosto de tomar Coca quando eu como comida chinesa, no restaurante chinês. Não sei porquê, eu não sei Eu gosto de Coca com acarajé. Acho que é a única comida que você toma uma coquinha ali que dá uma equilibrada, né? É o acarajé. Ô, Carlito, tem uma pergunta que está rolando muito no chat, então já vou falar para você. O Nordeste não está mais vermelho como antes, diz a Dulce Vieira de Sena. Isso ameaça a possível reeleição do Lula em 2026? Então, tem um amigo meu que está aqui, inclusive, que é do Sudeste, que veio passar alguns dias aqui, e ele me perguntou um pouco mais sobre a prefeita de Aracaju, que foi eleita pelo PL, partido do Bolsonaro, né, em tese uma bolsonarista, e eu expliquei para ele como a gente precisa explicar até para os nossos irmãos aqui do Nordeste também, que a extrema-direita que avança no Nordeste, ou a direita que avança do Nordeste, não é a extrema-direita bolsonarista do Sudeste, do Sul, né, do Centro-Oeste, é uma extrema-direita, entre aspas, moderada, parafraseando ali o colunista da Folha, né? Por quê? São pessoas, Azenha, que não necessariamente estão ligadas ao Bolsonaro. São pessoas que fazem acordos políticos. Aqui em Sergipe, por exemplo, eu vou pegar a minha realidade, Sergipe é um dos poucos estados do Brasil que você não consegue ver claramente a separação do que é direita e do que é esquerda, salva ali o PSOL, salva ali outros partidos mais à esquerda. Por quê? Porque como o estado é muito pequeno, aqui a gente não tem meramente partidos políticos, a gente tem grupos políticos. E aí você tem o grupo que é liderado por fulano de tal, que é um político histórico de Sergipe. Aí do outro lado você tem o outro grupo que também é liderado por outro líder histórico de Sergipe. Então nesses dois grupões, por exemplo, Azenha, você vai ter partidos de direita, partidos de esquerda, partidos de centro-direita, partidos de centro-esquerda. E eu gosto de citar muito o caso da prefeita de Aracaju, Emília Correia, por quê? Emília Correia virou muito popular aqui em Sergipe, Azenha, não só aqui em Aracaju, porque aqui a gente tinha um programa local, que era um programa desses policialescos chamado Tolerância Zero, de um apresentador muito famoso aqui chamado Bareta, que até durante a pandemia duvidou da Covid-19, pegou Covid-19, quase morre, aí depois, né, de voltar do coma, ser estubado ali, reconheceu a gravidade do problema. E ela ia nesse programa, por exemplo, Sinara Azenha, toda semana como a defensora dos pobres, porque ela era da Defensoria Pública, então ela ia no canal de TV falar sobre o direito da mãe que era abandonada pelo pai dos filhos para receber a pensão, o direito do consumidor, o direito da mulher agredida, o direito do pobre que não sabe sobre alguns benefícios que ele tem. Então, a pessoa que votou na Emília Correia aqui em Aracaju não necessariamente votou porque ela é bolsonarista. Votou porque tem essa conexão que a TV ajudou a ser criada por ela, e o partido do Bolsonaro, no caso o PL, foi um instrumento que ela utilizou para poder concorrer. Tanto que, aqui em Sergipe, o bolsonarismo rachou, porque ela tinha vergonha de divulgar que ela era candidata apoiada pelo Bolsonaro. O único vídeo que aparecia dela com o Bolsonaro, ela não afixou no topo do Instagram dela, deixou lá para trás em agosto, assim como fez o André Fernandes, que a única coisa que ele fez associado com o Bolsonaro foi no dia 17 de agosto,
dia seguinte ao lançamento da campanha oficial. Então a gente precisa ter um pouco de tranquilidade para separar o joio do trigo, ou seja, separar o que representa Lula em relação à eleição pro Nordeste, ou seja, o mesmo eleitor que votou em Emília Correia, candidata bolsonarista, vota em Lula também. Não é a maioria que votou nela que vai votar contra o Lula ou a favor do candidato bolsonarista. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado nesse sentido, até para os nossos irmãos nordestinos que estão preocupados aí, porque o Lula transcende essa questão. E lutar também, como o Azenha falou, né, eu estava ouvindo aqui no off, para que outras alternativas também surjam no campo da esquerda. Eu tenho achado, Azenha, que uma parte de uma esquerda que se entende um pouco mais radical que o PT, não vou dizer nem os comunistas, né, mas que se entende um pouco mais radical que o PT, tem meio que feito um cálculo errado sobre a percepção política do país, porque eles imaginam, pelo menos é o que eu consigo perceber, que é como se tivesse tudo super normal e tranquilo, inclusive parlamentares, que sabem que a política institucional é diferente da política ideal, né? Como cientista político, eu aprendi a separar o que é o real do ideal. O que a gente vê no Congresso Nacional hoje não é o ideal, mas é o real. E a gente vai simplesmente lavar as mãos ou vai tentar governar com o que tem neste momento? Então, eu acho que eles precisam fazer um cálculo correto, porque eu tenho visto muita gente criticando o PSOL por uma ala que tem feito críticas mais ácidas ao presidente Lula, e isso pode prejudicar até o próprio crescimento do PSOL. Por quê? Porque não se trata de não poder criticar o governo. As pessoas precisam separar crítica de ataque. Eu aprendi, Azenha e Sinara, que a crítica, ela sempre é precedida ou prosseguida de uma sugestão de solução. O ataque não. O ataque é só você falar contra, se manifestar contrário e acabou. Então, o que eu tenho visto e ouvido em alguns ataques, não vou dizer nem críticas, é isso, né? Gente apresentando percepção. Esses dias uma pessoa mandou para mim uma crítica sobre o BPC. Eu falei, você leu a proposta que foi encaminhada? Ou você está só repetindo o post de internet das pessoas? Me respeita porque eu li. Eu falei, então tá bom, me manda aí o projeto que eu vou marcar para você o que está escrito lá, que não é o que você está falando. E aí ele me mandou o projeto, eu fui lá e circulei o que estava escrito. Aí ele mandou uma mensagem, poxa, Carlito, desculpa, eu não tinha entendido isso aqui assim. Então, assim, primeiro de tudo, quem está do outro lado, não usem apenas o Carlito, o Azenha, a Sinara, a revista Fórum como fonte. Vocês podem usar outras fontes, sim, para pesquisar, mas não se deixem levar pelo argumento dos outros. Porque essa narrativa, por exemplo, de que o Nordeste está perdendo a esquerda, eu não enxergo assim porque, como eu disse, nas cidades ou nos locais aqui que você teve candidatos de direita, supostamente bolsonaristas sendo eleitos, não é a direita bolsonarista que deu a cara. É alguém que é ligado a um partido aliado do Bolsonaro ou do próprio PL, mas que não usa o mantra do bolsonarismo. E a gente precisa separar isso. Sinara. Ô, Carlito, eu também acho exagerada essa história de o Nordeste vai votar no... Gente, hoje a questão é a seguinte, né? Que sempre foi dito, desde a época que era a disputa entre o PT e o PSDB, que o nordestino votava por causa do Bolsa Família, porque o nordestino isso, que o nordestino... A verdade é que hoje, o Carlito vai saber do que eu estou falando, o eleitor nordestino é o eleitor mais consciente do país. Tá? Quem vai votar por causa de Bolsa Família é um eleitor sem consciência política, não é o caso do eleitor nordestino. É muito difícil o Bolsonaro se criar no Nordeste. E agora ele chega, né, Carlito? Você viu? Ele chegou, gente. Eu até fiz um vídeo sobre isso. Meu Nordeste. Isso é muita cara de pau. Meu a ova. Esse cara nunca ligou. Desde que ele era deputado, ele sempre esculhambou o nordestino, dizendo que o nordestino votava por interesse, justamente porque o nordestino consciente não se deixa enganar por vagabundos como o Bolsonaro, né? Não foi porque as votações nas capitais é outra história, né, Carlito? Exato, porque envolve outros contextos, né? Porque, assim, a gente precisa aprender a separar várias coisas no debate público. Uma coisa, Sinara, é você, Sinara, estar numa roda de amigos e fazer uma análise sobre o que você acha que é certo e o que é errado. Eu até estou ouvindo algumas pessoas questionando aqui que uma análise política não precisa conter um pedido de solução. Então, você precisa entender que existe uma diferença entre análise política, crítica política e ataque político. O que a gente está fazendo aqui na Revista Fora é um trabalho jornalístico, é um trabalho
sobre opinião política, mas com fundamentação sobre o que a gente acha que é certo e o que é errado, e quem estiver vendo também não precisa concordar, mas precisa respeitar como a gente respeita aqui também, porque isso faz parte do debate público. Sobre a questão do Nordeste, por exemplo, Sinara, e das capitais em específico que a gente está trazendo aqui, né? Por que a gente tem visto, por exemplo, e aqui eu acho que vai ficar bem clara a questão do que a gente fala de crítica e ataque. Por que a gente vê, por exemplo, a extrema-direita em ascensão em alguns lugares do Brasil e a direita ascendendo em algumas capitais do Nordeste? Primeiro, eles modulam o discurso de acordo com o que a população quer ouvir, ou seja, eles trazem a crítica ao que supostamente está errado e apresentam a solução. Se a solução é viável ou não, não importa, mas ele apresenta uma solução. Como o Bolsonaro apresentou para o Brasil inteiro, o bandido bom é bandido morto, né? Ou seja, para acabar com a criminalidade sem de matar bandido. Vai ser viável isso? Não, porque a gente está vendo o que está acontecendo em São Paulo. Uma hora você acerta alguém que não é bandido, né? E aí dá um problema muito maior do que como a gente está vendo agora em São Paulo. E segundo, que eu acho que é o que casa com a fala da Sinara, né? Do porquê que o nordestino é tão politizado e talvez seja o povo mais politizado desse país. Porque nós fomos impactados diretamente pelas políticas sociais do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma. Então a gente entende, por exemplo, a importância de ter acesso à educação pública de qualidade, a gente entende a importância de ter um SUS de qualidade e a importância do mais médicos, por exemplo, porque várias regiões aqui do Nordeste, povoados de interior, de estados, não tinha médico, por exemplo, ou ia um médico às vezes uma vez na semana. Com o mais médico você passou a ter vários dias na unidade de atendimento, né, na UBS, Unidade Básica de Saúde, atendimento com o médico em específico, e as pessoas precisam entender, Azenha, e é uma coisa que a gente precisa lembrar que o presidente Lula falou, que a crítica tem que ser feita. Agora, sabe o que é que não pode acontecer? É você ouvir gente, por exemplo, falando que o Lula está cortando o BPC de pobre, idoso e deficiente, e aí quando você lê o projeto fala o oposto, inclusive deixa lá claro quais características elencam quem é PCD, né, para a gente falar que pessoas com algum tipo de deficiência ou algum tipo de incapacidade que a prive de ter a renda, e quem tem porque o BPC é um programa de redistribuição, de transferência de renda, não é um programa que o Azenha tem 65 anos, o Carlito tem 65 anos e fala, eu não tenho emprego, tenho 65 anos e eu preciso receber o BPC, você tem de provar. Sabe por quê, Azenha? Porque tem fraude. Quer um exemplo de fraude, Sinara, que acontece muito aqui no Nordeste? O auxílio defeso. O cara vai na colônia de pescador, conversa com o presidente da colônia, pega os dados lá, e aí vai cadastra, às vezes, outras pessoas na colônia. Em alguns casos, o presidente da colônia sabe, em outros casos, o presidente não sabe, e o cara que foi lá fazer essa intermediação para garantir o direito do auxílio defeso ali, enquanto os pescadores não podem pescar, acaba tendo fraude. Aí, se não tiver, por exemplo, fiscalização, o que é? Eu fiquei chocado nesses últimos dias, Azenha, porque eu passei a ver pessoas da esquerda defendendo o direito de existir fraude em benefício social ou em programas do governo para defender o discurso contra o governo. Vocês vão perguntar para mim, eu concordo com o arcabouço fiscal? Não concordo com o arcabouço fiscal. Eu concordo com o teto de gastos? Não concordo com o teto de gastos. Mas Carlito Neto sabe que para poder, por exemplo, Azenha, apresentar... Vamos pegar o caso mais simples, vamos abrir uma CPI, Azenha. Para abrir uma CPI... Hoje, no Congresso, são necessários 171 assinaturas na Câmara dos Deputados. A esquerda não tem 171 deputados. É isso que o perfil, às vezes, que você segue, que está lá criticando, sem apresentar a solução, omite. Porque fica tudo parecendo, sabe o que, Sinara e Azenha? Que depende meramente da vontade. É só o Lula querer taxar grandes fortunas que ele dá uma canetada e faz. É só o Haddad dizer que não vai respeitar o teto de gastos e dane-se o Congresso. Só que eles não falam sobre a lei de responsabilidade fiscal, ele não fala sobre o chamado crime de responsabilidade que gera impeachment. Sabe por quê? Porque isso desmobiliza vocês. O Azenha, quando eu estava aqui fora e vendo o Azenha falar, o Azenha falou que existe, parece que uma coisa de interesses por atacar o PT, né? E gera audiência, o antipetismo gera audiência e gera retorno financeiro, Azenha. Gera dinheiro, gera retorno financeiro. Esse é um ponto importante. Existe um mercado para o antipetismo. A esquerda, inclusive, nas redes sociais, da Clique, especialmente da Clique, quando você... Não estou dizendo que as críticas não procedem. Nós estamos diante de um governo de centro-direita, segundo José Dirceu, é a coalizão possível neste momento no argumento do governo.
nós temos uma conjuntura internacional, Carlito, negativa. Nós podemos ter um governo em fevereiro, temos 20 de janeiro, Donald Trump no poder, nos Estados Unidos. Nós temos em fevereiro uma eleição na Alemanha que pode levar a extrema-direita ao poder. Olha a conjuntura internacional negativa em que a gente se encontra. Olha o Eduardo Bolsonaro agitando lá na Argentina para que eles abriguem os bolsonaristas. Então, assim, não estamos... E, como diz o Aníbal Fontoura, o antipetismo monetiza. Então, assim, existe um espaço, é por isso que eu acho que o natural seria que houvesse uma candidatura à esquerda do Lula em 2026. Naturalmente, uma esquerda, você lança um programa de governo bem avançado, bem progressista à esquerda, e aí vamos ver o resultado eleitoral, não é? Não, e também você forma eleitor, né? As candidaturas à esquerda ajudam a formar o eleitor. Não sou nada contra. Agora, gente, tem que ser um pouco realista, tá? A conjuntura hoje no mundo não permite, infelizmente, eu digo isso com dor. Eu adoraria que o Lula chegasse com uma pauta radical. Adoraria. Mas ele sabe do que está falando, ele sabe o que está fazendo e ele está fazendo as coisas de acordo com o que a estrutura, com o que a conjuntura permite. Você não acha, Carlito e Azenha? Vocês não acham? Eu acho, Sinara, e eu acho que a gente precisa também mandar um recado por parte do nosso campo para sair do DCE, né? Para sair da universidade e ir para a rua conversar com o povo. Essa é boa. Eu tenho visto muitos eventos. Eu estou falando porque eu faço parte, eu sou filiado ao Rede e a gente está na mesma federação com o PSOL. Eu tenho visto vários eventos do PSOL com gente muito boa, mas sempre no auditório da Universidade Federal de Sergipe, no auditório da Universidade não sei aonde. Esses eventos têm de sair da universidade, ir para uma praça pública, ir para organizações públicas conversar com o povo, porque a gente está tendo problemas até de interpretação, coisa básica no nosso campo, Azenha. Por exemplo, agora há pouco eu falei aqui que o discurso do Bolsonaro de que bandido bom é bandido morto, ele é um discurso que atrai a extrema-direita, não atrai a esquerda, só que esse discurso, até para a extrema-direita, é bom quando acerta alguém que não é bandido, que é ligado à família deles. E tem gente que não consegue compreender, por exemplo, essa fala nossa. Por quê? Nós somos intelectualizados demais, como essa fala para nós que somos intelectuais é um absurdo, a gente não consegue conceber como é que existe alguém do outro lado que defenda essa possibilidade. Ontem, Azenha, um jornalista, Sinara, que eu respeito muito, que é o Thales Faria, teve uma fala completamente infeliz no programa que ele participa no UOL, ao dizer que ele achou um absurdo os indiciamentos que estão acontecendo com os deputados bolsonaristas. Explicou ele ali que... E eu entendo, né, que o Thales veio de uma época diferente, o meu pai também veio de uma época diferente, que tinha ditadura, que tinha censura no Brasil, que parlamentares eram presos por falar o que pensavam, só que uma coisa é o parlamentar falar o que pensa e outra coisa é ele cometer crime. E aí o apresentador, inclusive, lá do programa, questiona ele se o Van Hatten poderia chamar os delegados de bandido. Ele diz que, na opinião dele, sim. Ele até fala que ele poderia estar errado, mas que, na opinião dele, sim, porque os deputados que estão ali foram eleitos para isso. E não foram, Thales. Infelizmente, essa é uma interpretação errada que você teve. Os deputados não podem utilizar a imunidade parlamentar para cometer crime. Isso está até presente no próprio Código de Ética da Câmara dos Deputados. E a fala que, para mim, foi bem feliz é que o apresentador questionou a ele, então, se o deputado teria o direito de ter uma fala racista no púlpito e não ser punido. E ele falou que, na opinião dele, sim. E é aí que a gente precisa tomar cuidado. Por quê, Azenha? A Constituição diz que Carlito, que a Azenha, que a Sinara, que o Bolsonaro, que o Lula são todos iguais diante da lei. E a explicação é bem simples. Por que que o deputado bolsonarista pode cometer crime contra a honra de alguém e eu, Carlito Neto, comunicador, não posso fazer uma denúncia porque sou processado? Sem imputar crime a ninguém, sem acusar ninguém. Por que que veículos da mídia foram censurados pelo senhor Arthur Lira porque divulgaram matérias jornalísticas com embasamento probatório envolvendo a ex-companheira dele, se a liberdade de imprensa é um fundamento de uma democracia? Por que que o Arthur Lira processou o Felipe Neto pedindo a indenização de R$200 mil por ele ter sido chamado de excrementíssimo, mas ele acha um absurdo um delegado da Polícia Federal? Não é a Polícia Federal, tá, gente? A confusão que eles estão fazendo é dizendo que a Polícia Federal está perseguindo os deputados bolsonaristas. Não é a Polícia Federal, é o delegado que se sentiu como pessoa na sua honra ofendido, e a lei garante isso para ele também, denunciou
o senhor Marcel Van Hatten. Eu não sei se vocês viram, inclusive, Azen Sinara, o showzinho dele lá com o ministro Lewandowski e com o André Rodrigues. Ele falou, se o que eu fiz é um crime, me prenda aqui agora porque eu estou cometendo outro crime. Só que ele ignora que o que ele fez não é crime inafiançável. Então, por isso que ele falou, me prenda se você for capaz, porque ele sabe que não poderia ser preso. Porque o crime de calúnia e difamação não é um crime que se coloca fiança ou não, porque ele não se enquadra nas características para crimes enquadrados no Código Penal com penas mínimas inferiores a 4 anos. Só que o povão, no geral, não sabe disso. O que é que o povão do grupo do bolsonarismo vai pegar esse vídeo e vai fazer? Deputado Van Hatten desafiou o delegado da Polícia Federal que não prendeu, provando que o que está acontecendo com ele é um abuso. Enquanto isso, a gente está dentro dos DCEs discutindo se o Lula faz um governo de direita ou de esquerda e discutindo meramente voluntarismo. O governo poderia cortar isso, o governo poderia fazer aquilo. E se vocês observarem, eu acredito que o Azen Sinara deve ter visto esse movimento nas últimas 2 semanas, se vocês observarem, por exemplo, nas redes sociais, os ataques que foram feitos ali às propostas apresentadas pelo governo, nenhum traz aonde é que diz o que eles estão falando no projeto. Eles só falam assim, vai cortar BPC de pobre, vai suspender a aposentadoria de idoso, mas onde é que está escrito isso? E é assim, meus amigos, que a extrema-direita atua e a esquerda, lamentavelmente, claro, com outras características, mas com os mesmos métodos, tem importado isso. Por quê? Porque existe um mercado do antipetismo. Observe quem é que se uniu com essa galera. Os ciristas. Os ciristas mais radicais prontamente já correram e se abraçaram com esse povo aí. Por quê? Porque eles também atuam dentro de uma escala de antipetismo e que sabe que monetiza, meus amigos. Monetiza, eles se engajam, porque eles sabem que isso traz retorno. As pessoas dinheiro, né? E as pessoas precisam entender que a crítica, ela existe. Sinara, quantas vezes eu vim aqui criticar a comunicação do ministro Paulo Pimenta? Quantas vezes eu vim aqui criticar, por exemplo, o ministro Zé Múcio? Todo mundo critica. Aqui tem a menina Crescendo com Júlia. Criticar o arcabouço fiscal e os cortes nos benefícios sociais é um exemplo de antipetismo? Não. A crítica, querida, é bem-vinda. Agora a pessoa tem que cair, né? Tem que ser uma crítica racional, porque a falta de lógica é do lado do bolsonarismo. Então, assim, a esquerda tem que ter lógica na crítica para não ficar assim no isentismo, né? Porque fica assim, o isentão de esquerda. Deixa eu só ler um comentário. Trazer aqui uma notícia. Aliás, deixa eu só ler o comentário do João Pedro, nosso querido João Pedro, o autista, que ele está falando que aqui na Bahia, por causa da situação da violência e outras coisas, tem muitas pessoas, até da esquerda, do próprio PT, que estão ficando decepcionados com o governador Jerônimo. Por exemplo, um cara que já foi prefeito de Itabuna várias vezes pelo PT, ficou decepcionado com o governador e foi para o lado do time do ACM. Aí é outra coisa, Geraldo Simões, se quiser eu comento aqui, não tem nada a ver com a decepção, não. Ele foi preterido à última eleição agora, em 2024, o grupo dele perdeu, meu pai é de Itabuna, eu sou de Itabuna. Conheci Lula, inclusive, em 2001, na casa dele. Mas a segurança que ele aponta tem a ver, por quê? Porque a polícia da Bahia, ela é tão violenta quanto a de São Paulo. Não, mas ele não rompeu com o Jerônimo por isso, é isso que eu estou explicando, entendeu? O rompimento dele e a ida dele para o lado do ACM Neto foi por outro motivo. Ele perdeu a prévia para a candidatura em Itabuna para o candidato, o rapaz que seria candidato, inclusive, do Partido dos Trabalhadores, acho que ele perdeu por 1 ou 2 votos, não aceitou a derrota, ficou com raiva e aí foi buscar se aliar com outras pessoas. No dia, inclusive, da votação, e eu preciso tirar o chapéu para o PT, porque foi uma votação democrática para escolher quem seria o candidato, meu pai estava lá e foi me atualizando, e meu pai, inclusive, ele deixou até de falar com o meu pai, inclusive, um bastidor aqui, porque meu pai sempre foi um aliado dele, mas neste momento entendeu que o nome dele não era o melhor nome para ser o candidato pelo PT em Itabuna. E votou ali no candidato, ou apoiou, né? Na verdade, meu pai não é filiado ao PT, mas apoiou a candidatura do outro candidato. Ele perdeu e aí começou aí esse discurso contra o Jerônimo, a favor do ACM Neto e de um candidato de direita bolsonarista lá em Itabuna também, né? Que eu não sei se o João também sabe disso. Ele apoiou o candidato bolsonarista em Itabuna, o petista que até 6 meses atrás queria ser candidato pelo PT. E que só rompeu com o próprio partido quando foi preterido.
Você vai colocar o vídeo da Simone Tebet? Então, você me passou o vídeo. Você pode explicar as circunstâncias antes de eu colocar aqui para rodar? Não, o pessoal que está falando aqui no chat que ela deu um chega para lá no mercado também, né? Ontem o Lula tinha dado uma ironizada, dizendo que saiu uma pesquisa dizendo que 90% do mercado são contra ele, né? Hoje tinha até uma fala boa da Eliane Cantanhede criticando o mercado, né? O pessoal dizendo, nossa, a primeira vez que eu concordo com a Eliane Cantanhede. E aí agora saiu essa fala da Simone Tebet, também em crítica ao mercado. Eu não posso acreditar, presidente, que numa terra em que se plantando tudo dá, tendo os maiores mananciais de água doce do mundo, tendo investimentos públicos e privados andando no Brasil, estando com a menor taxa de desemprego da história e a maior taxa de ocupação da história, tendo tirado 3 milhões de pessoas da extrema pobreza. Tem noção do que é isso? Gente que está tomando café da manhã, almoçando e jantando todo dia. Um governo que coloca 8 milhões de pessoas, tira da pobreza. Tirou 3 milhões de jovens da condição de nem estudar nem trabalhar, graças inclusive ao seu pé de meia. Eu não posso acreditar num governo bem avaliado como este, que o tal do mercado avalie em 90% o seu governo como ruim. Isto não é imparcialidade, isso é jogar contra o país. E quem joga contra o país quer ajudar a afundar o país. E nós não vamos deixar, graças ao setor privado, ao setor do agronegócio, ao setor do comércio, da indústria, bem comandada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Muito boa a fala dela. E aí, só para citar a fala da Eliane, que eu tinha comentado para vocês, olha só, é uma colunista que não é uma pessoa alinhada com a esquerda, pelo contrário, ela várias vezes foi criticada pelo nosso campo, né? No mesmo dia, a pesquisa Genial Quest e o IBGE nos confirmaram 2 realidades. No setor financeiro, que detesta o presidente Lula, 96% consideram que a economia vai mal. Milhões de brasileiros, porém, vêm sendo tirados da miséria pelos programas sociais e justamente pelo aquecimento da economia, do emprego e da renda. Então, assim, a impressão que dá é que esse pessoal vive em outro planeta, né? Sentado lá. Eu sempre destaco, a Zenha e Carlito, que o pessoal do mercado financeiro não produz emprego, tá, gente? Eles vivem de especulação. Eles não são um industrial, um comerciante, não são. Eles vivem de especular na bolsa. Então, se o país afundar na miséria, eles lucram. Se o país, a economia crescer, eles lucram. Eles lucram em qualquer circunstância. Bom, queria agradecer o Carlito, mais uma vez, pela presença dele aqui, que o agente, Sinara, nosso segundo convidado de hoje, já está nos bastidores. Opa! É uma entrevista muito interessante, Carlito, se você puder acompanhar do bastidor aí, porque a gente vai falar muito a questão da polícia, viu? Mais uma vez, muito obrigado, viu, Carlito? Você traz aqui... O Carlito, ele aquece as polêmicas que são legais. Não, precisa debater, né, Zenha? Dentro do nosso próprio campo. Tem gente criticando, por exemplo, a minha fala sobre o DCE. A minha crítica não é o conhecimento técnico, mas é as pessoas que têm o conhecimento técnico irem lá dentro, se reunir no DCE também e pegar o povo do DCE e falar, agora vamos para a rua passar isso para o povo. A minha crítica em relação ao DCE é a esquerda acadêmica elitista. Não é a você, meu amigo, que está aqui na luta com a gente, vendo a nossa conversa aqui, e que acha que porque você participou de um evento no DCE que eu estou criticando você. Não é você, é quem fomenta isso só dentro do DCE. Você acha que isso é certo? A gente fala só dentro da nossa bolha, dentro de quem conversa igual a gente, dentro de quem entende as coisas como nós. Olha o trabalho que o Boulos está fazendo, Zenha, que fantástico. Indo direto para a rua, ouvir o povo. Né? Ouvir quem concorda com ele, quem discorda com ele, apresentar as teses que ele acha correta. É isso, é a gente voltar a sair das universidades e levar o conhecimento para o povo, ir para a universidade, pegar o conhecimento e levar para quem não pode chegar lá. Beijo no coração de vocês, ó, e até o nosso próximo encontro aqui. Tudo de bom, bom final de semana. Obrigado.